Finalmente, o 5500X3D deu as caras no mercado brasileiro, mas e aí, chegou no precinho? É o que você vai conferir nesse vídeo. Vamos falar um pouco sobre o desempenho dele, preço, e aí, será que tá valendo a pena? Vem comigo. Muito bem, meus amigos, vamos falar então sobre a chegada do 5500X3D. Você que estava ansioso para um processador com 3D V-Cache no M4 no precinho. Temos novidades sobre ele, chegou no mercado, vamos falar sobre preço, disponibilidade e também seu desempenho real. Então, gostar do conteúdo, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixa aquele like. Vocês estão vendo aí layout novo na tela, QR Code para você fazer parte do nosso grupo do Telegram, não perder mais nenhuma promoção. Esse carinha com certeza deve baixar de preço e a maneira mais fácil de você ficar informado é fazer parte do nosso grupo, o link tá aí na descrição para vocês, beleza? Bom, meus amigos, então vamos falar sobre ele, já temos disponibilidade no Brasil, né? Gigantec, Mercado Livre, também Pichau trazendo ele aí pelos módicos R$ 1.300. Pois é, chegou realmente num preço salgado. É um processador que não tem concorrência dentro da linha M4 no momento. O 5700X3D sumiu, a gente também vai falar um pouquinho sobre ele aí. Mas vamos falar, né, sobre o seu desempenho, tá? Temos aqui primeiramente mostrando para vocês aqui uma live do Adrenaline, o link vai estar na descrição para você acompanhar, né? O Adrena fez uma live aí na última sexta-feira, mostrando um pouco sobre o desempenho dele, tá? Separei aqui alguns trechos, né? Mostraram aqui sobre desempenho, no caso lá foi comparado junto com a RTX 5080 e eu já havia mostrado esse comparativo para vocês, né? Sobre o desempenho dele contra o Ryzen 5 600, né? Era uma especulação de desempenho, muita gente falou aí que esse não seria realmente o desempenho real dele, que se tratava de outro processador, mas realmente a diferença não era tanta mais. Temos testes agora oficiais, vou deixar o link na descrição, teste aí do Adrenaline, tá? Eles mostraram aqui teste em Cinebench, então corre lá e assiste o vídeo completo, mas eu separei alguns pontos para a gente falar aqui nesse vídeo, né? Mostrando o desempenho dele no CS, né? Desempenho aí dele ficando ali na faixa dos 280 a 300 quadros, né? Combinado com a RTX 5090. Tem momentos aí que você consegue aí acima dos 350 quadros, tá? Mas realmente é um FPS bem estável, tá? Ficando ali com 1% low acima dos 200 quadros em vários momentos. 0,1% também é bem importante, né? Porque mostra se você tem aqueles stuttlings, aquelas micro travadas aí. Realmente para a galera do CS desempenhou bem, sabe que é um jogo que a galera busca altíssimas taxas de quadros, mas de uma forma geral não é o foco exatamente desse processador, porque ele não tem frequências tão altas, né? Mas nessa última versão do CS ele também tem conseguido extrair um pouco mais de quadros com os processadores 3D V-Cache, né? Tem vários relatos aqui, inclusive comentários da galera aí no canal falando que CS também tem conseguido extrair desempenho aí dos processadores com V-Cache. Outro game testado foi o Warzone, foco, né, em games competitivos, afinal essa é a proposta aí dos processadores com 3D V-Cache, e aqui ele está utilizando no modo Pandemonium, que é um mapa com restrição de área, então área bem menor do mapa, e ele está conseguindo aí acima dos 200 quadros, tá? Lembrando que ele está utilizando a RTX 5080, onde não tem limitações por placa de vídeo, tá? Um FPS bem alto, com 1% low ali acima dos 150, então vai depender muito da área do game, tá? Quanto menor for a área, você tem aí uma sustentação de quadros maior. Tem dois pontos aqui interessantes para a gente falar, né? Que é o alto uso de processador, né? Mas isso aqui é um ponto que eu vou abordar aqui no decorrer do vídeo com vocês. Obviamente que isso já é de esperar, né? Comparado com o 5700X3D, você tem menos núcleos e threads para dividir a carga de trabalho, mas o COD é um game que não tem feito um gerenciamento tão interessante aí de processador e placa de vídeo, tá? Lembrando que o link do Adrenaline, do vídeo do Adrenaline, vai estar aqui na descrição para você poder acompanhar aí a bateria de testes feitas por eles na live. E outro teste que eu quero abordar aqui com vocês, né, foi a live do nosso amigo Giga Games, tá? O Gigão fez aí uma live comparando o 5700X contra o 5500X3D, que também vai ser aí uma grande competição entre esses processadores, afinal a faixa de preço deles é bem próxima. E aqui ele testou, né, Fortnite e Warzone, tá? Vou mostrar também para vocês trecho de gameplay, lembrando que o link vai estar na descrição para você
quiser acompanhar a live dele completa ali, todos os testes e comparativos dele, mas aqui ele compilou num gráfico para a gente poder abordar aqui as vantagens e desvantagens do 5500X3D contra o 5700X. Então, teste em Fortnite, 240 de média para o 5500X3D, tendo uma vantagem até bem alta nas médias mínimas e também o 1% low, né? Aqui no Warzone, lembrando que ele testa uma parte do mapa bastante pesada, então 177 para o 5500X3D e 156 para o 5700X, também venceu na média e no 1% low, e aqui foi o comparativo com o DLSS. Vou buscar explicar para vocês o porquê com o DLSS ficou menor em ambos processadores, tá? Basicamente, pessoal, esse cenário acontece, e eu já mostrei para vocês aqui no canal, que o Warzone é um dos games que você precisa fazer diversas otimizações, tanto dentro dos arquivos do jogo, quanto configurações ali no Windows, porque ele basicamente é um game que foi, né, feito vários e vários updates nos últimos anos em cima da mesma engine, e isso resultou em má otimização aí entre o uso de processador e placa de vídeo, né? Se você acompanhou os vídeos aqui do canal, caso não tenha acompanhado, o link da playlist vai estar aqui na descrição, onde eu mostro lá a RTX 4060 com o 5700X3D e em vários momentos ela não ficando 100%. Inclusive, no meu teste que eu fiz com o 5700X3D, nós chegamos a ter alto uso de processador. Aqui o Giga está testando em outra área do mapa, né? E vocês percebam que a média dele ele está ficando acima dos 200 quadros, né? Inclusive bem próximo à área que eu costumo testar do mapa. E o uso de processador é bastante alto, né? Passando dos 80%. É claro que isso já é de se esperar, nós temos apenas 3 núcleos e 12 threads nesse modelo, mas com o 5700X3D eu também tive faixas de 80% de uso, mas justamente pela falta de otimização. Então alguns ajustes no Windows e também nos drivers e arquivos do jogo balancearam isso, reduzindo. Hoje eu tenho em média em torno de 50% a 55% de uso de processador sem estar gravando ou streamando. Então nesse caso, realmente as otimizações fazem bastante diferença. Eu acredito que o 5500X3D também consiga reduzir um pouco, claro que não tanto porque ele tem menos núcleos e threads, mas nesse caso você consegue aí, né, um resultado bem interessante, tá? Mas o que é importante para a gente aqui é ver que ainda com esse uso você tem uma média ali acima dos 200 quadros, tá? Ele tá na área aqui da Superstore, que é a área que eu costumo testar para vocês aqui em vários vídeos, e percebam que ele consegue ali, né, uma média de 136 no 1% low e 204 na média. Isso mostra que o processador ainda tem margem, né, com placas de vídeo melhores. Para quem pergunta ali se com uma 4060 Ti, uma 5060, agora placas mais populares, né, estão se tornando da nova geração, você ainda tem margem de processador com um 5700X 3D, tá? E ainda com que um 5500, mesmo 6 núcleos e 12 threads, é um processador bem rápido. E para quem tá no AM4, para quem tá aí focando, né, nessa parte de upgrades, né, ainda na linha M4, ele acaba sendo uma alternativa que será bastante procurada, tá? Mas lembrando, ele é um processador não para todo mundo, principalmente para você que vai montar um setup totalmente do zero, é uma alternativa que vai deixar a desejar em termos de longevidade, por ele ter menos núcleos e threads, tá? Mas para quem tá no M4 e vai focar em games competitivos como o Warzone, ele acaba sendo melhor que o 5700X, ainda que ele tenha menos núcleos e threads, tá? Se você fizer o ajuste no jogo, para você ter um balanço melhor entre processador e placa de vídeo, você consegue sustentar taxas de quadros melhores que o 5700X. Aqui, por exemplo, ele está fazendo um comparativo, né, testando agora com o 5700X, e perceba que ainda assim, né, mesmo tendo 8 núcleos e 16 threads, a gente vai ter uma alta taxa de uso aqui nesse processador, devidamente a existir essa necessidade de otimização nos arquivos do jogo, em drivers. Então, normalmente a galera que está garimpando mais desempenho, não que só instala o jogo e quer curtir, faz esse refinamento e é bastante necessário. Aqui, inclusive, o uso está um pouco mais balanceado ali na casa dos 60%, mas você consegue reduzir isso aí
utilizando as otimizações, tá? Mas o 5700X representou bem, um processador que ficou ali na faixa dos 150 quadros, o que já era o que ele conseguia entregar lá na época do MW3. Se você olhar jogos mais antigos, aí, versões mais antigas do Warzone, você vai ver que era uma média aí bastante comum dele, né, entre 140 e 150 quadros, mas ele não fez feio. Então, se você investiu ou tem a opção de pegar um processador com mais núcleos e mais threads, para você que vai focar em outros jogos, né, que não só competitivos ou também não só tarefas, né, vai streamar, esse é um ponto que vai ser bem interessante ver testes, né? Então, a partir aí dos próximos vídeos, eu pretendo trazer para vocês aí mostrando testes do 5500X3D em string, afinal, por ele ter menos núcleos e threads, é um ponto que ele deve sofrer um pouco mais aí, principalmente também focando em longevidade. Muito bem, meus amigos, mas então, tá valendo a pena o 5500X3D? Vocês confiram aí um pouco do desempenho atualizado dele. Vou deixar o link da live, tanto do Adrena quanto do Giga, aqui na descrição para você conferir toda a bateria de testes deles, mas o 5500X3D representou bem em jogos competitivos. Então, diria que se você tá no socket AM4, comprou uma placa-mãe, já comprou o teu setup, está visando upgrades, ele é uma alternativa interessante para jogos competitivos. Nesses cenários aí que o 3D V-Cache faz a diferença, ele consegue ficar mesmo à frente do 5700X. Mas se você está buscando um processador um pouco mais equilibrado, não focado só em jogos competitivos, mas sim um processador que consiga desempenhar bem em múltiplas tarefas, tem um pouquinho mais de núcleos e threads, o 5700X vai ser uma alternativa mais interessante. Eu diria que essa será realmente a grande competição deles, afinal, muito se esperava que ele ficasse ali competindo com o 5600, afinal, também é um processador de 6 núcleos e 12 threads, mas o 5600 está custando bem mais barato, ainda é uma alternativa interessante para quem quer um processador ali de 6 núcleos e 12 threads, com PCI 4 e ainda traga um bom custo-benefício em termos de desempenho dentro do AM4. Mas eu diria para vocês que o 5500X3D é necessário bastante atenção na hora da compra, principalmente verificar o preço. R$ 1.300 não é uma faixa de preço interessante para um processador que chega com 6 núcleos e 12 threads, mesmo que ainda tenha um bom desempenho no AM4, é uma faixa bastante salgada. Nessa faixa de preço, dentro do AM5, você já tem algumas alternativas aí, um socket mais novo, que vai te dar um pouco mais de longevidade também. Então, nesse caso, eu diria para você avaliar bastante para quem vai montar um setup novo, já partir para o AM5, mesmo que o AM4 ainda esteja vivo, esteja trazendo bons CPUs, vale a pena aí para você que não quer perder dinheiro, tá sempre de olho nas melhores oportunidades. O link do nosso grupo do Telegram vai estar aqui na descrição para você poder acompanhar as ofertas, e caso o 5500X3D caia de preço no futuro breve, trarei a cobertura sempre lá. Em breve, pretendo trazer mais vídeos para vocês mostrando o desempenho dele em stream. Realmente aí é um cenário mais comum, onde provavelmente a limitação dele ter 6 núcleos e 12 threads pode acabar aparecendo. E aí, qual será a tua opinião? Ficaram empolgados com esse lançamento? Não esqueça, deixe teu comentário aqui embaixo. Gostaram do vídeo? Já sabe, se inscreva, deixe aquele like, faça parte do nosso grupo do Telegram e fique por dentro sempre das melhores oportunidades. Um abraço a todos e até mais. Valeu!